Olá, tudo bom com vocês? Meus amigos, que saudade de falar de The 100 aqui neste canal, vocês não têm noção! Já faz um ano desde o encerramento dessa série incrível e maravilhosa e eu tô morrendo de saudade dos personagens, de ter episódio novo, de fazer teorias. Ai, gente, eu era feliz e não sabia. Até a 7ª temporada, que eu não gosto tanto assim, eu ainda sinto falta porque era muito legal, mesmo que fosse pra reclamar. Mas desde então fica o questionamento entre os fãs. Será que vai ter o spin-off prometido ou não, né? O prequel, na verdade, ou prequel, como você quiser chamar, não tem problema a forma que pronuncia, ok? Mas basicamente um prequel, pra quem não sabe, é uma história que antecede a história que a gente conheceu aí no filme ou série original. Como, por exemplo, a nova série de Game of Thrones, intitulada de House of the Dragon, que vai sair ano que vem. Gods. Kings. Essa série é um prequel que vai contar os acontecimentos aí antes da história que a gente viu em GOT. O mesmo vai acontecer com essa nova série de The 100, caso seja confirmada. Então, no vídeo de hoje, para matar um pouquinho a saudade dessa série maravilhosa, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né, com algumas provas de que essa nova série necessita acontecer sim. Eu nem tava tão empolgada, mas eu resolvi assistir o episódio 8 da 7ª temporada de novo e agora estou empolgadíssima mais uma vez. Anaconda. Bill, if this isn't real. It is. You have 20 minutes. Na verdade, esse vídeo nada mais é que uma desculpa pra eu bater um papo com vocês sobre essa série, pois eu realmente estou com saudades. Enfim, chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Primeiro de tudo, preciso dizer que até o momento que eu gravo esse vídeo, infelizmente, nós ainda não temos nenhuma confirmação de que essa série realmente vai acontecer. Porém, no começo desse ano, o presidente da CW disse que eles ainda estavam analisando, né? Tá naquela coisa de negociação, vendo como vai ser, se realmente vai acontecer, né? Então podemos dizer que eles ainda não descartaram a ideia. Eles estão pensando em um formato pra série, porque nem isso tem ainda, gente. Essa nova série é meio que um baby. E vamos dizer também que The 100 não é qualquer série, né? É uma série que tem muitas histórias, tem muitos detalhes, então não tem como fazer uma nova série de qualquer jeito. Então posso dizer que eu até entendo um pouquinho a demora, mas ao mesmo tempo eu fico com aquele sentimento que pode ser que nunca aconteça, e aí a gente só fique nesse gostinho aí mesmo, né? No episódio 8 da 7ª e última temporada, intitulado de Anaconda, nós já tivemos um gostinho de como essa nova série vai ser. Afinal de contas, a gente tem todos aqueles flashbacks com a destruição da Terra, com a população morrendo tudo e a galera indo pro bunker. A gente conhece um pouquinho mais sobre a história da família do Bill Cadogan, esse infeliz demônio, Satanás. E também em apenas um episódio, cara, acontece tanta coisa e é tão legal porque a gente acaba descobrindo mais sobre a linguagem Grounder, como que ela começou, como surgiu. A gente acaba vendo o começo de fato de toda a história que a gente acompanhou em The 100 e esse episódio é simplesmente sensacional. Pra gente que acompanhou essa série há tanto tempo assim, né, ver eles falando como surgiu, sobre a chama, como aconteceu, inclusive nesse episódio a gente acaba vendo com mais detalhes sobre a morte da Becca. Que é uma personagem essencial para a história de The 100. É uma morte assim muito pesada. Para quem não lembra, o Bill Cadogan mandou matar ela, mas numa fogueira ali, como se fosse uma bruxa, né? Então ela morreu queimada. Uma coisa que a gente já tinha ouvido falar em The 100 em alguns momentos, mas nesse episódio em si a gente vê com mais detalhes. A gente acaba vendo também sobre a Pedra da Anomalia. Nossa, cara, tem tanta coisa nesse episódio que realmente quando você assiste mais uma vez, ou quando você assiste pela primeira vez que seja, você fica com aquela vontade de realmente ter uma continuação
aquele episódio para saber mais sobre esses personagens, então precisa acontecer essa nova série, gente, eu preciso. Mas nesse episódio também, como ele aconteceu ali na 7ª temporada de The 100, a gente acaba descobrindo outras coisas também, como por exemplo o tal juízo final, que foi uma porcaria, né? Eu continuo odiando o final de The 100, continuo achando que é um final horroroso pra uma série maravilhosa, e nem adianta mandar eu rever, porque eu fui inventar de assistir a 7ª temporada novamente e eu mantenho a mesma opinião que eu tinha quando eu gravava os vídeos há um ano atrás, então fazer o quê? Continua sendo uma das minhas séries preferidas. Se você gostou, que bom, cara, eu também queria ter gostado, mas fazer o quê? Cada um seu gosto. A ideia dessa nova série, então, ela começou antes do encerramento de The 100. Então, podemos dizer que a 7ª temporada, obviamente, ela girou em torno disso. A história da 7ª temporada, ela girou muito em torno disso. Ela encerrou várias histórias de vários personagens principais, como o Murphy, a Clarke, o Bellamy, né? Vários personagens encerrando ali as suas trajetórias, dando abertura para uma nova geração que, na verdade, se você parar para pensar, seria a antiga geração, porque eles vieram antes da Clarke. Mas a gente vai conhecer eles depois. Faz sentido? Isso é muito interessante, eu adoro isso. Com isso, a 7ª temporada, apesar de ter encerrado a história desses personagens e tal, acabou não deixando pontas soltas, pelo menos pra mim não. De contrapartida, não explicou algumas coisas com muitos detalhes, como por exemplo, a Pedra da Anomalia. É uma coisa que a gente sabe o que é, a gente entendeu, beleza, fechou, mas The 100 sempre foi uma série que detalhava muitos acontecimentos, entendeu? Eu tenho o sentimento que faltou contar alguma coisa além do que já contaram, sabe? Eu sinto que faltou uma história maior sobre a Pedra da Anomalia, porque a 7ª temporada, ela mudou completamente o rumo da série. Ela teve muitos acontecimentos que a gente nunca tinha visto antes. Então, foi uma temporada que a história realmente deu uma grande viajada. Então, faltou detalhar um pouquinho mais algumas coisas, a história de alguns personagens, e eu tenho certeza que eles vão fazer isso caso realmente seja confirmado nessa nova série. Mas é muito comum eles fazerem esse tipo de coisa hoje em dia, tá? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é da série The Originals, que teve a 5ª temporada todinha girando em torno do spin-off Legacy, que ia começar depois do final da série. Então é evidente que a história acabou sendo meio que sacrificada para que Legacy tenha coerência. Eu sempre falei isso, e eu sinto que o mesmo aconteceu com The 100, sim. Mas dando a minha opinião pessoal aqui pra vocês, eu achei isso uma sacanagem. Achei com The Originals e também achei com The 100, que coincidentemente são séries que eu sou completamente apaixonada, assim, fanática mesmo, porque na minha opinião isso vale pra qualquer série. Eu sei que hoje em dia tá na moda fazer spin-off, uma série termina e a galera já fica pensando em uma nova série, contando a história dos filhos ou contando a história de um personagem específico. Mas, na minha opinião, pô, a gente acompanha as séries há tanto tempo que eles têm que terminar de uma forma digna, sabe? De uma forma coerente, não ficar já querendo se livrar logo da série antiga pra abrir espaço pra série nova. Primeiro, termina a série do jeito que tem que terminar, termina bonitinho, dê atenção pro final da série, depois você pensa se ainda tem história pra ter um spin-off ou não. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas é claro que eles não vão fazer isso, afinal de contas, o que eles querem é dinheiro mesmo. Então, mano, pensem comigo, se a última temporada de The 100 foi sacrificada para que essa nova série tenha coerência, tem que rolar, entendeu? Porque senão é como se o final de The 100 tivesse sido sacrificado, entre aspas, pra nada. Então essa nova série, ela precisa acontecer, precisa explicar algumas coisas e também precisa continuar a história desses personagens que apareceram no episódio Anaconda, porque eles realmente são incríveis, são personagens muito cativantes, personagens que eu gostei pra cacete, e eu acho que The 100 é uma série que realmente dá pra fazer
fazer esse prequel, né, essa nova série aí, de uma forma excelente. Afinal de contas, essa nova série ia focar bastante na origem dos Grounders, que são um povo que eu sou completamente apaixonada. Eu acho que eles são personagens incríveis, que têm uma história incrível, e ter uma série que vai destacar isso, puta merda, eu vou ficar maluca. A gente pode ter alguém da família do povo que a gente já conhece. Na verdade, pode não, eu acho que meio que é obrigatório ter, né? A avó da Alexa, sei lá, tataravó. A gente já pensou, a família da Indra, a família do Lincoln. Nossa, cara, seria sensacional. Já tô me empolgando aqui de novo, hein? Ô, CW, vamos fazer isso daí acontecer. Um dos grandes mistérios ali, né, dos primeiros episódios de The 100 era de fato sobre os Grounders, né? Eu amo essa época, porque a galera chega ali, né, no primeiro episódio na Terra, todo mundo felizinho, a Octavia maravilhosa falando "We're back, bitches!" Meu Deus do céu, essa cena me arrepia toda vez. E o que é aquele final do primeiro episódio com Jasper sendo atingido por uma flecha? Então, cara, eu tô falando com vocês e eu tô lembrando dos meus sentimentos assistindo isso pela primeira vez. Porque você fica se perguntando, eles não estão sozinhos na Terra, mas eles vieram do céu, tinha radiação, como que a galera sobreviveu, quem são essas pessoas, onde vivem, o que comem. Gente, é muito, muito, muito bom. E aí, aos poucos, os Grounders vão sendo apresentados e sempre tem algum mistério em relação a esse povo. Então, por isso que eu gosto tanto do episódio Anaconda, porque, gente, acaba mostrando tudo isso daí e você fica, foi assim que começou a história da Chama. A Becca foi a primeira comandante, né, coisa que a gente já sabia no caso. E, meu Deus, o que vai acontecer agora? Como que os Nightbloods viraram isso? Ai, gente, é muito bom. As primeiras temporadas, né, dá uma surra na 7ª temporada, mas uma surra. É só tu assistir de novo a série que você vai ter esse sentimento, vai por mim. Então a gente já sabe aí, né, que se essa nova série realmente acontecer, a história vai se passar quase 100 anos antes dos acontecimentos que a gente viu ali na primeira temporada de The 100. E eu fico empolgada até pro final dessa nova série. Eu já fico pensando como eles podem finalizar, né? E eu já tenho a minha teoria, olha só. Eu adoraria que essa nova série terminasse com a Octavia realmente pulando ali da nave e gritando "We're back, bitches!" E aí mostrando ali nas árvores, nos arbustos, os Grounders observando eles chegando, e aí acaba e começa The 100. Mano, pelo amor de Deus, alguém me contrata pra trabalhar nessa série também. Ô Jason Rothenberg, faz isso acontecer, por favor, pelo amor de Deus. Bom, então nesse episódio 8 da 7ª temporada, a gente tem um grande destaque a Kali. Worried the fire's gonna draw attention? I am. I'm also counting on it. Ela é a verdadeira protagonista, a primeira guardiã da chama, ok? A Frame Keeper. É assim que fala mesmo, né? Frame Keeper. Isso. Faz tanto tempo que... tá. Ela nunca concordou muito com o seu pai, né? O Bill Cadogan, que foi o vilãozão da 7ª temporada. Um verdadeiro escroto que, graças a Clark, ele morreu. Aleluia, amém. O homem, agora que eu me toco, né? O homem sobreviveu tanto tempo, foi congelado muitos e muitos anos, e aí a Clark vai lá e mata ele. Ai, que gostoso! Então, depois de todo o rolê, da destruição da população e tal, que eles estão ali no bunker, eles ficam muito tempo ali, né? E a radiação tá muito louca ali na Terra. Só que aí, depois de 2 anos, se eu não me engano, a Becca, ela volta aí pra Terra, e aí ela quer ajudar a galera do bunker, quer transformar todo mundo em Nightblood, e aí a bichinha, ela já chega falando um monte, né? Vou ajudar não sei quem, eu tenho a solução, vamos reconstruir essa Terra aqui. Porém, as coisas não foram tão fáceis justamente por conta do Bill Cadogan. Acontece que ele, com a sua ganância, ele queria saber mais sobre a Pedra da Anomalia, ele ficou muito louco, e aí a Becca, como ela já tava com a chama, ela já
já chega chegando, colocando os códigos ali na pedra da anomalia, fazendo o negócio acontecer. E obviamente que ele queria saber mais, queria usar ela, ele fica assim, né, com aquela fome de poder cada vez maior. Até que chega esse momento que ela acaba descobrindo sobre a transcendência que a gente vê no final da 7ª temporada, e aí vem aquela luz toda branca, depois a gente tem a Becca voltando de joelhos, assim, desesperada, e aí depois disso ela quer desativar a pedra da anomalia, porém o Bill, com a sua ganância, ele fala, não vai desativar nada não, e aí ele quer esse código, ele quer fazer acontecer também, ele quer fazer o teste da humanidade. You know that none of us is ready for this. I am. Especially not you. Mas obviamente que a Becca fala que eles não estão prontos, principalmente o Bill, que ele não pode ser a pessoa responsável por fazer, né, o tal teste. Então depois disso, como eu falei no começo do vídeo, Cadogan vai lá e manda matar a Becca, mas antes disso, ela e a Kali maravilhosa tem um momento que a Becca começa a explicar melhor pra elas coisas sobre os Nightbloods, como fazia, explica sobre a chama, deixa a chama pra ela poder cuidar e tudo mais, por isso que ela é a primeira guardiã da chama, e até fala que ela precisa escolher com sabedoria quem vai ser o comandante, né? Mas até então não falavam comandante. E é isso que é muito legal, entendeu? Nessa nova série a gente ia ver tudo isso acontecer, as origens dos personagens, como tudo começou, os clãs, como separou, como... Sabe como rolou? E isso, gente, só de falar já vou me empolgando. E aí a gente também fica nessa curiosidade pra saber quem a Kali vai escolher pra ser a pessoa que vai ficar ali com a chama. A gente fica curioso até mesmo pra saber mais sobre o Shadehead, que era o Dark Commander, que, pelo amor de Deus, deu o que falar ali no final da série. Eu não aguentava mais esse homem, mas também morreu, né, no final, na 7ª temporada. Eu amo esses caras velho, tudo morrendo nas mãos da Clarke, nas mãos da Indra, que matou o Shadehead, né, no caso. Outra coisa pra deixar a gente empolgado pra essa nova série é sobre o personagem August, que ele apareceu pouquíssimo nesse episódio em si, mas foi tempo suficiente pra mostrar que é um personagem top. Ele é interpretado pelo ator Léo Howard, que faz o Ethan em Legacy, então eu adoraria ver outra série com esse homem. Ele arrasa muito, eu curti muito o personagem dele, um dos primeiros Grounders, né, assim como a Kali, né, que também é uma personagem muito carismática, uma personagem, assim, excelente pra ser protagonista, e eu sinto aqui no meu coração que ela é da família da Indra, da Gaia, não sei não, viu, mas ai, gente, eu adoraria ver essa conexão, seria incrível. Mas não somente isso, antes de sair do bunker, nós vimos a Kali transformando o sangue do Reese, o seu irmão, em Nightblood. Zero, now. He'll be a Nightblood in an hour. If he comes to his senses, we'll be headed west. Então a gente também sabe que ele é. Só que o irmão dela é meio que um vilãozinho. Pelo menos esse episódio deu a entender isso, porque ele queria ali a aprovação do pai, ele era o parça do Cadogan, enfim. A gente vê o final desse episódio, né, a família se separando, o Cadogan deixando a mãe da Kali pra morrer, e ela já do lado de fora com os Nightbloods ali no meio da radiação mesmo, liga a fogueira, falando que quer ver os sobreviventes e tudo mais. Vale lembrar também que a Kali, ela deixou a melhor amiga dela pra trás, então também pode rolar uma certa treta aí. Tem até essa teoria que a melhor amiga dela, que ficou pra trás ali, ela possivelmente está viva e que ela pode ser de Asgeda, e aí começa a treta, a guerra junto com a Kali, assim como o irmão dela, que também pode ser de Asgeda. Ai, gente, é muita informação. Por isso que precisa dessa série. E aí a gente acaba vendo também, né, o Cadogan
indo pra anomalia junto com várias outras pessoas ali do bunker, que vão ser os seus discípulos, como a gente vê na 7ª temporada. Então, tá vendo? É muita história. Então, mano, eles trouxeram várias histórias pra contar, vários personagens cativantes, carismáticos, várias coisas. Então, mano, precisa acontecer essa nova série. Eu não quero ficar só com um gostinho, não. Eu preciso que aconteça sim, pra ver se acaba pelo menos um pouquinho do meu ódio pelo final de The 100. Mas assim, eu também vou entrando em vários questionamentos em relação a isso, porque no decorrer de 7 temporadas de The 100, nós tivemos várias histórias sendo apresentadas, histórias sempre muito bem feitas. É uma série incrível pra mim, sempre vai ser. O Jason Rothenberg, apesar de não ser muito fã dele, né, vocês sabem também, ele é um cara que eu admiro em relação a trabalho. Eu acho que ele é um excelente roteirista. O cara, ele pensa muito nas coisas, nas ligações, é um cara que sabe fazer um roteiro, ele sabe fazer uma série. Afinal de contas, The 100 é uma das minhas séries preferidas e pelo menos a isso eu serei grata a ele. Então, com tudo isso também, a gente vê que tem história suficiente para, no mínimo, 4 temporadas, porque são muitos detalhes, então possivelmente a CW também tá levando isso em consideração. É uma série que já precisa ser renovada para a 2ª temporada, antes mesmo da 1ª temporada, porque realmente tem muita história para contar, e na minha opinião, uma temporada apenas não é tempo suficiente para contar tudo que tem para contar. Eu chuto aí, de fato, no mínimo 3, 4 temporadas para mais. Então, possivelmente, essa é uma das preocupações que eles têm. Com certeza isso é levado em consideração, porque pensem comigo, qualquer deslize eles podem estragar a história de The 100, porque a gente não tá falando de uma história que vai acontecer depois, que eles podem viajar e inventar um monte de coisa. Eles estão falando de uma história que aconteceu antes, e essa história precisa estar 100% amarradinha na história que a gente acompanhou de The 100, porque se eles não seguirem essa linha de coisas que a gente já viu, não vai fazer sentido e pode estragar tanto a série original como a nova série também. E conhecendo aí o trabalho do Jason Rothenberg há tanto tempo, eu sei que ele não é um cara que faz as coisas de qualquer jeito. Então a gente tem que esperar mesmo uma confirmação. Por que que eu falo que tem tanta história pra contar? Eu fico me questionando, quando eu penso nisso, eu fico viajando, né? Eu fico pensando, será que em algum momento eles vão falar sobre Mount Weather, que acabou aparecendo ali na 2ª temporada de The 100, vulgo melhor temporada dessa série com toda certeza? É uma história que seria muito interessante pra contar também. O Mount Weather foi destruído ali no final da 2ª temporada, né, pela Clarke Bellamy e Monte também, que acabou matando todo mundo. Mas e sobre os outros planetas? O Cadogan, ele foi ali para os outros planetas, ele vai explorar até chegar no planeta Bardo que a gente viu na 7ª temporada. Será que a gente vai ver isso acontecer? Ou será que eles vão focar apenas ali na Terra mesmo? Entende? Eu acho que em paralelo eles poderiam mostrar tanto a história da Terra como a história nos outros planetas também, porque, pô, agora que a gente já conhece sobre a Pedra da Anomalia e um monte de coisa, não sei vocês, mas eu adoraria ver outras coisas. Outro exemplo, lá na 6ª temporada a gente acaba conhecendo o Santuário, a gente acaba conhecendo ali toda aquela história bizarra. E se você parar pra pensar, nessa linha temporal aí, né, dessa nova série, a Josephine e o Gabriel também estão vivos. Eles vão aparecer? E aí? Apesar deles também terem morrido ali já em The 100, antes eles estavam vivos, eles são super velhos. Então será que em algum momento eles também vão mostrar esse começo do Santuário, apesar da gente já ter visto na 6ª temporada, mas será que eles vão voltar a tocar nesse assunto, mostrando mais do Russell, mostrando mais da Simone, da família deles, enfim? E claro que nós também temos a Arca. That is the Ark. Será que eles vão mostrar a galera ali no céu, vivendo ali? Será que vai mostrar a família da Clarke bem antes dela nascer, ou da mãe dela, ou sei lá o quê? Entende, gente? É muita
muita coisa pra explorar. Então, ao mesmo tempo que eu fico preocupada com a confirmação dessa nova série, eu fico colocando todo esse tipo de coisa em pauta, porque com certeza é uma coisa que eles têm que pensar muito bem antes de fazer, são muitos detalhes. Porém, para finalizar esse vídeo aqui, a gente também tem outro pequenino problema. Muitas séries acabam fazendo esse tipo de episódio aí no meio de alguma temporada de fato para ver a recepção do público em relação a uma nova série com essa história e tudo mais. Supernatural, por exemplo, é uma série que já fez esse tipo de coisa e acabou que o spin-off foi cancelado antes mesmo do lançamento, né? Eles resolveram não dar continuidade justamente porque não teve uma recepção que eles esperavam. Então só ficou ali o episódio em Supernatural mesmo. Porém, infelizmente, pelo que eu vi, esse episódio aí, 8 da 7ª temporada de The 100, ele não teve uma recepção boa. Na verdade, a galera gostou, muita gente elogiou, mas foi um dos episódios com a pior audiência. Porém, na minha opinião também, essa audiência pode ter atrapalhado um pouquinho aí sim a execução dessa série, porque fica naquele questionamento, será que vale a pena ou não? Outra coisa, os fãs acabam fazendo um barulhinho ali no começo, né, quando saiu o episódio falaram bastante, até depois do final da série a galera sobe hashtag, mas eu acho que talvez também não tenha sido um barulho dos fãs o suficiente. Muita gente lembra ainda sobre essa nova série e pergunta se vai acontecer ou não, mas eu não vejo, pelo menos eu não vejo tanta movimentação assim hoje em dia, até porque já passou muito tempo do final de The 100, né? Já tem um ano, então, querendo ou não, essas coisas acabam sendo esfriadas, a galera vai esquecendo um pouquinho mesmo. Eu não esqueço não, hein? Tô aqui! Mas e você, o que você acha que vai acontecer nessa nova série, caso ela seja confirmada? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Eu preciso dessa confirmação logo, gente, porque assim, eu tô com teorias, eu já imagino algumas coisas que podem acontecer e fico nessa pilha, teorizando a ligação com os personagens, toda a história, mas eu tô me segurando na teoria porque se essa série não for confirmada, eu vou ficar decepcionada, então eu só vou soltar as teorias quando for confirmada, né? Fazer o quê? Eu espero que realmente aconteça. The 100 é uma série muito especial, então a gente precisa aguardar mesmo, né? E eu vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto que me ajuda aí muito. Só fiz esse vídeo mesmo pra gente ficar alinhadinho sobre o que tá acontecendo, porque uma galera sempre me pergunta, e a nova série de The 100? Eu faço um vídeo sobre spin-offs, a galera fala, mas e The 100? Então, gente, eu também não sei. Quando tiver uma confirmação, pode ter certeza que eu vou ser uma das primeiras pessoas a surtar, gritar, ficar maluca. Enfim, aproveita também e me siga nas redes sociais, que eu estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!